Fala aí, galera. Aproveitar que a gente tá saindo da clínica aqui, num trânsitozinho meio chatinho. Aproveitar para trocar uma ideia. O que vocês acham? Hoje eu vi uma postagem aí de um cara que eu respeito muito, que é um cirurgião plástico daqui de Floripa, que chama Rodrigo Vieira. Com relação a esse mimimi de prótese de silicone, causando doenças, causando câncer de mama, essas coisas, e a postagem foi muito pontual. Então, quem quiser, procura aí Rodrigo Vieira em mídia social e dá uma lida, que vai ter alguns pontos lá que eu vou falar aqui, mas que foram muito legais o que ele esclareceu. O que tem acontecido aí com relação à prótese de silicone, que tem aparecido na mídia, é que existe uma associação hoje sobre um tipo específico, uma marca específica de prótese de silicone, que é a Natrelle, com um tipo extremamente raro de câncer, que chama linfoma de células gigantes. Desde o início, desde os primórdios do uso de prótese de silicone, sempre tentou se associar as próteses a problemas sérios de saúde. Inclusive nos Estados Unidos houve uma moratória com relação a isso, tipo, aproximadamente 10 anos, até que se comprovasse que as próteses realmente elas não causam um dano grave à saúde. Mas o que a postagem do Rodrigo falou, e é uma coisa que eu acho importantíssimo que a gente deixe explicado aqui, e eu vou dividir em pontos e vai ficar fácil de vocês entenderem o recado que a gente quer falar, e de forma alguma esse recado tem um tom arrogante ou tem uma vontade de ferir alguém, mas o que eu queria deixar claro são alguns pontos e vamos lá. O primeiro deles, não é o cirurgião plástico que vai para o meio da rua captar gente, que bota gente dentro do consultório ou dentro de uma sala cirúrgica e obriga essas pessoas a usarem próteses de silicone. As próteses de silicone são um instrumento utilizado por nós para melhorar formato e aspecto das mamas. É claro que isso é um corpo estranho, é claro que isso tem os seus poréns e é claro que isso pode causar alguns transtornos no corpo, mas tudo em cirurgia plástica é uma troca. O que você prefere, ter a mama daquele jeito ou você ter uma mama mais bonita, correndo alguns riscos de infecção, de ter algum problema que culmine com a retirada da prótese, e inclusive agora, sabendo essa pequena associação, são casos extremamente raros, desse tipo de linfoma que é associado à cápsula dessas próteses de silicone que são essas que eu falei da Natrelle. O que tem que ficar na cabeça de todo mundo também é que o plástico, a gente não é representante de prótese de silicone, nós não somos fabricantes de prótese de silicone e nós somos tão clientes quanto vocês com relação às próteses. Então, claro que a gente tem uma responsabilidade tanto legal quanto moral com os nossos clientes, mas a gente, em algumas situações, a gente entra de gaiato como vocês também entram. O que cabe a gente é dar o suporte e as orientações necessárias para que as pessoas tenham a liberdade de escolher se elas querem fazer aquilo ou se elas não querem fazer aquilo, certo? Outra coisa que a gente vê comum nesse tipo de situação, às vezes, é crucificar os médicos por um problema que não é deles. Então, até na minha página, outro dia, entraram algumas pessoas, os tal dos haters da internet, crucificando, falando coisas, até gente que não nos conhece, que não me conhece, falando coisas que são completamente desagradáveis de se ler. Esse tipo de gente, ele não merece resposta. E a pessoa que não tem um conteúdo técnico para falar sobre isso, ela transforma isso apenas numa falácia. Então, eu estou criticando a prótese de silicone porque eu ouvi a emissora tal falar que isso causa câncer. A forma como as notícias são vendidas, principalmente em países onde a cultura é muito baixa, como é o nosso caso, são coisas para impactar e para assustar as pessoas. E as próteses de silicone estão muito longe de ser esse vilão que todo mundo fala, pelo menos por enquanto. A partir do momento que existir estudos que comprovem que elas causam mais mal do que bem, nós seremos as primeiras pessoas a contraindicar o uso delas.
Então, gente, o que tem que ficar é assim, calma, nem tudo é problema, as próteses não são vilãs, elas são um artifício utilizado por nós para dar um resultado melhor para vocês. E a gente vai sempre manter vocês informados daquilo que pode acontecer, bem como daquilo que pode não acontecer. E a gente vai estar sempre disponível para bater papo e para trocar informação, e sempre de portas abertas para que cada um dos nossos clientes sentem na nossa frente e a gente converse de forma franca. Quem me conhece sabe que eu inicio as minhas consultas falando exatamente isso, que diferente do que todo mundo pensa, a plástica não é mágica, que você bate com varinha de condom em cima das pessoas e resolve o problema delas. Toda plástica envolve riscos e benefícios e a gente sempre tem que botar numa balança se a gente vai fazer mais bem do que mal. E esse é um preceito médico. Isso não quer dizer que isso seja um preceito de plástica ou qualquer outra coisa, isso é um preceito médico. Tá? Então, o slogan, a primeira coisa que vem na mente da gente como médico é justamente não causar um dano ao paciente que nos procura. Então, contem com a gente sempre, o que precisar de informações a gente vai estar sempre disponível para dar. E acho que esse vídeo é bem pertinente, principalmente no momento que a gente está vivendo aí, certo? Tenha uma boa noite.